Leandro. Oh, o sorriso maroto. Tá faltando. Ah, cadê Gonzaga? Cadê? Tô percebendo. Porque ele sempre tá comendo nesse horário, né, gente? Hoje ele não estava lanchando, ele estava no chão. Milena tá aí. Milena até agora não falou nada. A nossa dançarina, a dançarina do primeiro ano. Ó. Aí, só falar dele. Acabando de chegar. Gente, ele tava comendo, certeza. Ovidio Daniel. Deixa eu colocar A aqui. professora só tá gravando. Já, meu querido! Ah, Anda eu não tô... rápido! Eu já ia fazer isso aqui pra senhora já. O quê? Olha Peraí. aqui. Desculpa o atraso, professora. Tava dando uns Não, probleminha aqui tudo. no computador. Ah, mas O ela que tá que é? gravando, deixa quieto. Não só mostra. Você está comendo. Gente, eu sabia! O que eu falei para vocês? Eu falei assim, gente, ele não entrou, ele tá comendo. Ó, nós paramos nesse exercício. Cadê Miguel? Miguel, cadê Miguel? Tô prestando atenção, gente. Quem que tava, quem não tá. Fala pra Miguel. Fala pra Miguel. Sônia tá chamando você lá. Professora, desculpa o atraso, tá? Não tem problema não, meu querido. Ó, a excelência na educação. Tem que ser, né? Tem que ser. Dá gosto, dá gosto. É uma educação com elegância. Eu já falei, eu não canso de falar, né? Mas porque é bom. Ó, então nesse exercício ele fala lá, tem a massa, já falei todos os dados para vocês. A primeira coisa, gente, que eu tenho que pensar. Ai, se eu tirei esse negócio antivírus aqui, não sei pra quê. Olha lá, acabei de falar, Miguel. Miguel, meu Deus. Professora, Fala. olha que depois a senhora faz algumas questões das atividades propostas. Tá muito difícil. Qual que você quer? Tudo. Deu problema. Fala. Tudo? Tudo não. Mentira. Tudo não. Tá. Bora lá. Aqui, ó. Essa daqui. Olha para você ver. Tudo é desenho. Faz o desenho, de preferência, gente. Tira do livro. Coloca numa folha. Utiliza uma folha A4, assim, ó, livre de linhas, para você enxergar ainda melhor o seu desenho, tá? É o que a professora Sônia faz. Aqui, primeira coisa que você lembra, se eu tenho a massa, primeira coisa, força, peso. Ah, essa daqui já foi pro pau. Vou comprar mais caneta. Pra lá. Eu quero escrever preto. Ó, primeira coisa, força, peso. Força, peso é massa vezes aceleração da gravidade. Logo, ó, olha a minha massa. 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10. Ou seja, minha força-peso, ela é igual a 4 vezes 10 a menos 2 newton. Tudo bem até aqui? Eu quero fazer de forma bem didática, mas bem didática. O que você faria agora? O que você faria? Professora, qual o pensamento que eu tenho que ter agora? Oh, Jesus, vírus, não sei o que vírus. Vai. Ó, se eu tenho uma força para baixo de 4 vezes 10 a menos newton, e essa coisa ela está em equilíbrio, significa que para cima também eu terei a mesma força. Então, bora lá. Sempre penso assim, porque o somatório das forças tem que ser igual a zero. Então, para cima, aqui, gente, eu tenho uma força de 4 vezes 10 a menos 2 newton. Beleza? A Isabela. Gente, tem só voltando a perguntar aí, parece redundante, mas
Tem alguém que não estava na outra aula, que está nessa agora? São as mesmas pessoas que eu nem olho. São as mesmas, né? Estou olhando aqui. José, beleza. Todo mundo. Ó. Próximo passo. O que eu faço agora? Sugestões, traumas, angústias, aflições. Gonzaga, fala aí, Gonzaga. Para de comer. O que você faria aqui? Faria aquele cálculo que a senhora fez no outro lá? Sim, mas quem é essa força aqui? Essa é a força-peso. Não, força-peso para baixo e para é. cima. Quem é essa força? Olha aqui, gente, eu posso aquela pegar... tensão, de tensão? Ó, rapidinho, eu posso pegar esse vetor, transladar para cá, ele vai continuar sendo o mesmo, ou eu posso olhar o seguinte. Olha a minha figura. Tudo é desenho. Gente, esse negócio aqui tudo é desenho. Esse triângulo aqui é esse mesmo triângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. É só para eu não tirar esse vetor daqui, tá? Que eu fico transladando, sei lá, às vezes pode confundir o aluno. Se aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Olha aqui, é o mesmo triângulo. Se aqui é 37 graus, aqui será 37 graus. Quem é essa força aqui? Que vale 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Ó, quem é esse cateto? É o cateto oposto ou adjacente? Adjacente. Adjacente. Quando eu falo em F de Y, eu lembro de cateto oposto, tá? Eu tenho que lembrar de cateto oposto. Quando eu lembro de F de X, eu lembro de cateto adjacente. Quem é F de X? Então, esse dito cujo aqui é o meu F de X. Tá? F de X, vou continuar um pouquinho para baixo aqui. Fazer aqui. F de X, então, é F vezes cosseno do ângulo. Só que quem é esse meu F? Meu F é uma força, essa força aqui, gente, é uma força qualquer. Essa força pode ser vários tipos de força. Como ele está usando um fio ou uma corda, essa força ela é chamada de força de tração ou força tensora. Então, esse F aqui, ó, eu vou trocar esse F por quem? Por T. Aqui eu estou tratando de uma forma genérica. Agora, de uma forma específica, esse meu F aqui é o meu T. Olha lá. Por isso que eu posso trocar. Quando eu falo em força, qualquer força, mas como eu estou usando um fio, é uma força de tração. Vezes cosseno do ângulo. Quem é F de X? 4 vezes 10 a menos 2. Igual T. Cosseno de 37 graus. Ele deu? Olha lá. 0,80. Logo, força tensora. Enquanto a professora bebe uma água, calcule aí a força tensora. Gente, porque minha boca tá tão seca, tão seca, tão seca. Eu fiquei muito tempo sem beber água nas outras aulas. Ai, graças a Deus. Dá 5 vezes 10? 5 vezes quanto? Quanto que dá essa força? Qual é o valor dessa força? Qual é o valor dessa força? Acho que vai acabar os exercícios, né, gente? 5 vezes 10 elevado a menos 2? Isso.
Se você olhar, ó, nas alternativas do seu livro, ele coloca lá 7 newtons e 56 newtons, 30 newtons e 50 newtons, letra C, 7 newtons e 5,6 newtons, na letra D, 3 newtons e 5 newtons. Na letra E, ele coloca lá 3 vezes 10 a menos 2 newtons e 5 vezes 10 a menos 2 newtons. Então, eu já sei que a resposta correta é a letra E. Eu já sei que é a letra E. Mas para confirmar, para eu ter certeza que realmente essa força elétrica vai ser de 3 vezes 10 a menos 2, como é que eu faço para encontrar aqui? O que eu devo pensar? Eu encontrei isso aqui, eu já sei, aqui é F de X, eu tenho esse valor aqui da força tensora, como é que eu faço para encontrar essa força aqui? Uai, é só riscar um risquinho na diagonal. Se eu riscar aqui, ó, Invercar para a esquerda? Pegar para a esquerda. se eu encontrar, eu tenho já F de X. Ó, eu já tenho F de X. Se eu encontrar F de Y, que esse vetor é o mesmo desse aqui, ó, automaticamente eu encontro a força elétrica. Por quê? Se essa massa ela está parada, significa se eu puxo para cá e puxo para cá e essa massa fica parada, porque as forças tanto para a direita quanto para a esquerda são iguais. Aqui a força resultante, ó, na horizontal tem que ser igual a zero. Então, se eu encontrar a força de F de Y, automaticamente eu estou encontrando a força elétrica. Tudo bem? Sim? Sim, pessoal? Sim, professora. Deixa eu dividir aqui. E vou escrever em vermelho. Então, F de Y. Quem é meu F de Y? Vai ser a força tensora vezes seno do meu ângulo. Força tensora, porque meu F, minha força é essa daqui. 5 vezes 10 a menos 2, vezes o seno, que ele já deu, 0,6. 0,60. Logo, deu o valor lá, gente, 3 vezes 10 a menos 2. Dá isso? Ok. Logo, tenho certeza que a resposta correta é a letra E? Sim. Eu acho que esse desenho aqui, ele deixa mais claro, ele é mais simples do que os outros. Ele é mais fácil de você encontrar e de você visualizar que a força resultante, quando eu somar todas essas forças, gente, vai ser igual a zero. Se eu somar menos o vetor de baixo mais o vetor de cima, aqui vai dar zero. Então, ele não vai movimentar na vertical. Se eu somar aqui, vai dar quanto? Vai dar zero. Então, ele também não vai movimentar na horizontal. Ou seja, essa minha massa está em equilíbrio. E equilíbrio está em repouso. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Bora mudar de assunto. Chega de falar. Deixa eu mudar aqui. Que isso, professora? A senhora não fala nada. Chega de falar sobre força aqui. Força resultante é igual a zero. Mudar sim, entre aspas. Vamos falar do nosso próximo conteúdo. Deixa, professora. Cadê ele? Momento de uma força. Capítulo 14. Professor. Ai. Cadê? Aqui, capítulo 14. Momento de uma força. Que raio que é isso? Geralmente, os professores de física, o pessoal da física, não fala momento de uma força, fala o torque. O que é isso? O que é um torque?
Já viram? O torque. Essa palavra vocês já não escutaram? De Torque. carro, quando vai falar de carro. De carro. Quando tá Então. conversando sobre carro, fala. Mas Em você carro, já eu vi. utilizou, ó. Deixa eu trocar de câmera para mexer, senão eu vou acabar batendo isso aqui na tela do computador. Porque hoje eu já machuquei meu dedo tá sangrando. Gente, até minha cadelinha já fez uma bagunça aqui em casa. Hoje tá daquele jeito, Separei aqui, aí eu coloco. Vocês vão lembrar. Já ouviram uma frase falando assim, dê-me uma alavanca que eu consigo movimentar o mundo? Levantar o mundo? Como que é? Ai, gente, tem uma frase famosa. Eu tento falar essa frase, toda vez eu não consigo replicar. Deixa para lá, Sônia. Melhor você ficar quieta, Sônia. Ó, fica quieta, Sônia. Fica quieta. Aqui. Aí você quer... tem um pneu para você desparafusar lá, desrosquear aqueles negócios lá. Aí você pega, usa uma chave menor. Ó, eu tenho uma chave, vou fazer isso aqui. Eu aplico uma certa força. Quando eu uso uma maior, o que que acontece? Quando eu uso uma maior? É o outro lado, Sônia. O que que acontece? Eu aplico menos força. A mesma coisa, eu quero abrir um portão. Se eu for abrir o portão, ou melhor dizendo, vou usar o exemplo da porta. Eu quero abrir uma porta. Se eu aplicar uma força, aqui eu consigo abrir ou fechar a porta. Por isso que vamos chamar, maçaneta vai estar aqui, na extremidade, no meu braço, no final do meu braço aqui. Se eu aplicar uma força na hora de... eu quero fechar a minha porta. Se eu aplicar a força aqui no meio, eu vou ter que empurrar com mais força. E se eu aplicar exatamente aqui, ó, na dobradiça, eu consigo fazer com que essa porta se movimente? Não? Não, gente, ó. Aqui eu não tenho o giro da minha porta. Eu vou ter o giro aqui, ó. Eu vou ter o giro aqui, tá? Então, o que que acontece? O que que é isso? O que que é o momento de uma força? Eu coloquei aqui bonitinho, do jeito que tá aí. Grandeza física que expressa uma medida de tendência daquela força a provocar uma rotação em torno de um ponto. Nada mais é do que eu aplicar uma força e essa força promover um giro, uma rotação. Se você olhar, e aí é chamado de momento de uma força, popularmente chamado torque. Torque é momento de uma força. E se você for olhar na fórmula, olha aqui. Olha aqui. Ai, professora, tá ruim para enxergar. Olha como que está. Alguém lembra disso? Ai, tá manchando as outras folhas. Não pode manchar. Ah, não. Ah, não. Não admito. Não. Alguém lembra disso? Sim. Força vezes deslocamento. Nós já vimos essa fórmula aqui. Sem isso aqui, gente. Lá atrás. E o que a gente viu lá atrás? Força. Trabalho. Isso. Trabalho é força vezes deslocamento. Olha a fórmula do momento de uma força. Qual é a diferença entre trabalho e momento de uma força? Deixa a minha chave aqui. Nem. Trabalha para descobrir a energia que você gasta. Sim, a energia transferida. Isso mesmo. E outra coisa, trabalho não provoca rotação, não provoca giro. Aqui, gente, eu aplico uma força em um determinado objeto e esse objeto vai girar, vai rotacionar, tá? E daí, quanto maior for esse braço de alavanca, ó,
Por isso que eu falei, você vai lá, tem o seu pneu, aqui, às vezes, gente, aquele parafuso dá um trabalho lascado para você girar aquele parafuso. E o que, que as pessoas fazem? Elas aumentam esse braço de alavanca. Por que, que elas aumentam esse braço de alavanca? Para rotacionar, girar um parafuso. Porque se eu aumentar o braço de alavanca, que é essa distância aqui, ó, automaticamente, daí o momento de uma força, vamos supor, se mantém constante, eu não necessito aplicar tanta força assim, se eu aumento o meu braço de alavanca. Então, na hora que eu utilizei essa daqui, ó, essa chave aqui, eu tenho um braço menor do que essa daqui. Então, para essa daqui, eu utilizei mais força, para eu conseguir rotacionar esse parafuso aqui. Ó, essa daqui, como o braço de alavanca é maior, eu precisei de menos força. O torque será o mesmo. O que é o torque? É o giro. Essa rotação será a mesma. Porém, se eu aumento o braço de alavanca, eu vou diminuir a força. Se eu diminuo o braço de alavanca, eu tenho que aumentar a força. Por isso, se você está com alguma coisa, um parafuso emperrado lá do pneu, e você está precisando executar muita força, é só você aumentar, estender esse braço de alavanca. Você aumentando o seu braço de alavanca, você vai precisar de menos força. Por quê? O torque continuará sendo o mesmo, tá? Entendido o que é torque? Qual que é a diferença do torque para o trabalho? Trabalho não tem giro, torque tem giro. Então, eu aplico uma força em uma certa distância e essa força vai promover uma rotação, um giro. Beleza? Belezinha? Alguma dúvida até aqui? Uma dúvida? Continuando, deixa eu prender aqui, senão esse negócio vai voar. Outra coisa, existe um torque positivo, um momento de uma força positiva, deixa eu tirar esses negócios, e um momento de uma força negativa. Eles convencionaram o seguinte, se esse giro ele é no sentido horário, ele será um torque ou momento de uma força negativo. Se esse giro é no sentido anti-horário, esse torque será positivo. Isso aqui é convenção, tá? Então, quando eu giro no sentido horário, negativo. Quando eu giro no sentido anti-horário, positivo. Tudo bem? Tudo bem? Porém, deixa eu conversar com vocês agora, olhando para a cara de vocês. Ó, porém, tem uma coisa que eu quero te dizer. Professora, no capítulo 14 está escrito assim, a senhora está falando de giro, mas está escrito equilíbrio de um corpo extenso. Ou seja, você estuda torque, que você aplica uma força e essa força vai promover um giro, uma rotação. Porém, nos exercícios, gente, nada vai girar. Você vai fazer a análise de tudo em equilíbrio. Tudo em equilíbrio, ou seja, todas as coisas estarão em repouso, estarão paradas. Você vai aplicar essa fórmula de torque aqui, ou de momento de uma força, que é a mesma coisa, porém, você vai aplicar de tal forma o torque de um lado, para que eu não tenha o giro, o torque de um lado será igual ao torque do outro lado. Estão entendendo? Ó, professora, não entendi nada. Se eu tenho aqui, é claro, se eu puxar para cá, essa minha coisa vai girar. Porém, nos exercícios, se eu fizer isso aqui, eu estou aplicando um torque. E o torque vai ser, o resultado disso aqui é diferente de zero. Agora, se eu aplicar a mesma força para cá, nesse braço de alavanca, com a mesma intensidade de força para o outro lado, o momento de o torque, o momento de uma força resultante total do meu sistema aqui é igual a zero. E daí eu tenho o estado de equilíbrio ou estado de repouso. Então, nos exercícios, nada vai girar.
Quando eu somar o momento de uma força total, aqui vai ser igual a quanto? Igual a zero. Quando eu somar o torque negativo com o torque positivo, no sentido horário, no sentido anti-horário, isso vai ser igual a zero. Então, você estuda, que você aplica uma força em um braço de alavanca e isso vai promover um giro, que é um torque. Porém, as coisas não vão funcionar assim nos exercícios. Essas coisas estarão o quê? Paradas, estáticas, tá? Ou seja, o momento de uma força, quando você estudar nos exercícios, vai ser igual a zero. Nada vai girar. Tudo bem? Professora, eu queria ver as coisas girando, professora. Eu queria ver as coisas girando. Eu vou pegar, eu ia trabalhar o primeiro exercício, mas o primeiro exercício eu acho que ele tá assim, como é o último, gente, vocês já estão esgotados. Vou começar do mais fácil e aí a gente vai seguindo, tá? Vamos lá na página, vou até mudar meu esquema aqui. Vamos lá na página 23. Página 23, que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu pegar do mais fácil e aumentando o grau de dificuldade. Qual atividade? A 2? Oi? Proposta? A 2 da proposta? Não. Atividades para sala. Vamos pegar o exercício 5. Vamos pegar o exercício 5. Gente, eu deixei tudo separadinho. Não tá aqui. Eu coloquei um montinho. Porque é a organização da organização. Então, eu deixei separado, um bloquinho, um montinho, com o capítulo 13, e deixei um bloquinho aqui. Achei. Um bloquinho só para o capítulo 14. Vou lá para o último exercício. Ó. Acharam aí o exercício do ITA? Geralmente o aluno quando fala ITA, nossa senhora! Mas os exercícios, gente, então, mas não é difícil. Você vai ver que é bem simples. E o exercício, com toda sinceridade, você não precisa saber de torque para você encontrar a resposta. Usando uma linha de raciocínio bem simples, você chega na mesma resposta. Eu não vou usar torque, tá? Propriamente de torque. Vou mostrar para vocês. Ó. Você tem esse... Não tá igualzinho, tá? Mas tem esse desenho aqui. Aí ele fala, no exercício 5, o seguinte. Deixa eu colocar aqui, que é o 5, né? Eu coloquei igual do livro, professora. Hã? Tá igual do livro. Qual livro? Livro 4. Não, tá igual do livro. A senhora desenha muito bem. Não tá igualzinho não, gente. Eu acho meus desenhos tão feio. Tão feio. Não gosto. Eu não sei desenhar. Eu sou esforçada, mas eu não sei desenhar. Aí fala o seguinte, um brinquedo que as mamães utilizam para enfeitar quartos de criança é conhecido como mobile. Considere um mobile de luas esquematizado na figura. As luas estão presas por meio de fios de massas desprezíveis a 3 barras horizontais, também de massas desprezíveis. Então, esse fio aqui, ó, o fio você não vai considerar a massa do fio, você vai considerar a massa desses brinquedinhos aqui. É isso que ele está dizendo. O conjunto todo está em equilíbrio, ou seja, se está em equilíbrio, tudo isso aqui está parado, está em repouso, não se movimenta, nem na horizontal e nem na vertical. É isso que eu estava dizendo para você. É momento de uma força, a gente está estudando o giro, mas essa coisa não vai girar, tá? Aí ele coloca, está em equilíbrio. Se a massa da Lua 4 for 10 gramas, então a massa da Lua 1 é igual. Então, você tem que descobrir qual é a massa desse corpo aqui. O que você faria? Ó, você está vendo que a Lua 4, ela tem um braço de 2L, uma distância de 2Ls. E aqui, uma distância de L. Para que isso esteja em equilíbrio, qual deve ser a massa de 3? Eu não vou falar de fórmula, eu quero só que você pense comigo. Para que isso seja igual a isso. Porque isso tem que ser igual a isso.
Qual deve ser a massa aqui, de 3, da Lua 3? Qual deve ser? Ó. Aqui eu tenho um braço, ó. Ah, não vai funcionar. Se o meu braço aqui é maior, a minha massa é de 10 gramas, aqui eu tenho um braço menor. Qual deve ser a massa aqui? Deve ser o dobro, gente. Porque se eu tenho o dobro, se eu multiplicar, pegar 10 vezes 2, 20. Aqui eu tenho um L. 20 vezes 1 também vai ser 20. Então, eu terei 20 de um lado e 20 do outro. Então, aqui, essa massa dessa Lua 3 tem que ser igual a 20 gramas. Se ela for igual a 20 gramas, esse negócio aqui não vai girar. Ele vai ficar estático, vai ficar em equilíbrio. Tudo bem? Porque os dois têm a mesma massa, né? Isso. Porque, ó, momento é força vezes a distância. Só que quem é força? Força é massa vezes aceleração vezes deslocamento. Não tem nada de aceleração. Como é para baixo, essa força é a força-peso. A aceleração, tanto aqui quanto aqui, é a aceleração da gravidade. Todos esses objetos estão no mesmo planeta. Se eles estão no mesmo planeta, a aceleração da gravidade é a mesma, é 10 metros em todos os pontos aqui. Então, a aceleração da gravidade não vai mudar. O que está mudando? A massa e essa distância aqui, ó. Se eu aumentei a distância, a massa diminui. Se eu diminuir a distância, o que vai acontecer com a massa? Aumentar. Então, se aqui é 10, aqui tem que ser 20. Por quê? 10 vezes 2, 20. 20 vezes 1, 20. O momento de uma força seria igual, o torque seria igual. E daí, sendo igual, eu não teria o giro. Porque a força, o torque de um lado é igual ao torque do outro lado. Beleza? Tudo bem? Gente, tá muito difícil. Todo mundo entendeu que é 20? Aqui? Tá. Então, aqui 20 gramas. Vamos gravar. 20 gramas. Agora, vamos olhar para o outro sistema mais acima, porque eu quero encontrar aqui, ó, a massa dessa Lua 1 aqui. Qual é a massa agora de 2 L's aqui, que está submetido essa parte aqui, essa minha cordinha aqui? Qual é a força? Qual é a massa agora? Não é nem qual é a força, né? Qual é a massa? Porque a aceleração da gravidade vai ser a mesma. A massa que vai mudar. Qual será a massa? Tá vendo que será a soma de 20 mais 30? Ó, olha lá. Então, a massa agora, para eu analisar em 2L, será de 30 gramas. A soma disso aqui, ó. Então, aqui, 30 gramas. Se aqui eu tenho 30 gramas e eu tenho uma distância de 2 L's, qual é o valor da massa dessa Lua 2? Qual é a massa? Ai, 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 ai. Hã? A metade? O dobro. Sabe por que é o dobro? Se eu pegar 30 vezes 2, 60. Ó, a aceleração da gravidade vai ser a mesma. Então, eu vou pegar a massa vezes a distância. Vai dar 60. Do outro lado, também tem que ser 60. Porque se não for igual, eu vou ter o giro. Eu não quero o giro. Essa coisa tem que estar estática. Então, se aqui é 30 gramas e aqui eu tenho um braço de alavanca menor, aqui a massa vai ter que ser maior.
Então, se aqui eu tenho 60, do outro lado também eu tenho que ter 60. Então, aqui eu terei 60 gramas, o dobro daqui. Porque aqui o meu braço, o meu L é o dobro. Então, aqui, a minha massa é que terá que ser o dobro daqui. Então, aqui 60 gramas. Gente, tá entendendo? Fala comigo. Aí o outro lá de cima vai ser 90, professora? Isso. Aqui, a massa que está sendo submetido, esse 2L, vai ser a soma de 60 mais 30. Vou somar 60 mais 30, que eu tenho 90 gramas. Se para 2 L's eu tenho 90 gramas, para 1 L eu tenho que ter o dobro. Então, se aqui é 90, aqui vai ter que ser o quê? 180 gramas. Por que eu quero te ensinar desse jeito, gente? Ó, por que eu estou utilizando fórmula? Não, eu só estou pensando. Eu acho a maneira mais simples de encontrar a resposta. Vocês entenderam a lógica? Fala comigo. Eu vou chorar. Entendi, professor. Tá tranquilo, professora? Tá. Vou pegar um... Tem gente conversando aqui comigo e às vezes eu tô tão entusiasmada aqui, gente. Tá. É porque eu fico desesperada. Tem o exercício 4. Tinha separado tudo. Começando de baixo para cima, mudei tudo. É que eu tô achando vocês um pouco cansados, gente. Ó, para finalizar, esse aqui bem simplesinho, bem tranquilo, bem tranquilo. Ó, pega lá, o exercício 4, ele fala assim. O menino A, eu não desenhei o menino, então eu desenhei essa bolinha é o menino A. E o menino B estão brincando sobre uma prancha homogênea, conforme ilustra a figura A. Conforme ilustra a figura. A posição das crianças estabelece uma condição de equilíbrio. Qual a massa do menino B? Então, ele, aqui, ó. Ele quer saber qual a massa desse menino B. Quando eu fizer o produto, gente, de um lado, tem que ser igual ao produto do outro lado. Aqui, 20 vezes 2,5 vai dar quanto? 20 vezes 12,5. Qual o número que eu multiplico aqui que o resultado de um lado vai ser igual ao resultado do outro lado? E eu quero que vocês respondam para mim. Se aqui é 20 quilos, qual deve ser a massa de B? Para que esse negócio não se movimente. Qual deve ser? Vai lá, vai lá. Pra Vai gente ser finalizar. 30 quilos? B? 30 quilos? Sim, senhora. Todos Porque concordam? 20 multiplicado por 2,5 dá 50 quilos. 50 quilos. Programa. Logo, todos concordam? Eu acho que tá errado, peraí, professor. Não, tá certo. Tá certo? Tem que ser 30 quilos? Não, tem que ser... Calma aí. Uma mesma. Quando eu faço o produto aqui... 30 quando eu vezes faço... 2 dá 60. Pô. Isso. Então, não é 30. Então, quando eu faço o produto aqui, vai me dar 50. É 25, professor. Ou seja, por que eu tô... Professora, mas a senhora não está usando o momento de uma força. Eu não estou usando o momento de uma força, gente. Eu acho... Tem exercício que não tem necessidade. Eu acho mais prático, mais rápido. Ao invés de você ficar pensando em fórmula, pensando em torque, use a lógica. Então, a massa de B... 25 quilogramas. Porque quando eu pego o produto de um lado, tem que ser igual ao produto do outro. Porque se não forem iguais, eu vou ter o giro. E eu não quero o giro, porque ele fala que essa coisa está em equilíbrio. Tá? Deixa eu tirar daqui. Vocês estão cansados, né?
tenho mais 2 exercícios para a gente trabalhar, mas não vai dar tempo. Porque esses 2 exercícios gastam bem mais tempo. Então, só me recorde, ficou faltando o exercício 3, o exercício 2, o exercício 1. O exercício 1 até que dá para você resolver através daquilo que eu já tinha ensinado para vocês com relação ao equilíbrio de um corpo, onde a força resultante é igual a 0. Dá para você resolver daquele jeito, tá? Mas eu vou resolver por momento de uma força. Só recordando, só para finalizar, na nossa próxima aula, a primeira aula não é prova, sempre eu vou deixar a última aula como sendo prova, tá? Será o capítulo 9, pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos, dos meus futuros netos, façam a tarefa online. A tarefa online vale 3 pontos. Mas, pelo amor de Deus, não vai copiar, tenta resolver para você fazer. Se você não conseguiu, professora, não consegui tal exercício, para a professora te explicar. Porque quando fala em energia, gente, é sério. São conteúdos que são recorrentes em qualquer concurso. Tanto faz Enem quanto vestibular, tá? Eles adoram trabalhar com energia, tá? Ó, beijo para vocês, fica com Deus, se cuida. E até a próxima semana. Estude para gabaritar minha prova, viu? Pode deixar. Tchau. Tchau. Bom almoço aí. Ô, Gonzaga, bom almoço. Você já almoçou, né? Tchau, professora. Jamais. Tchau, Isso, tchau, horário do tchau. almoço sagrado. Tchau. Tchau, professora. Elegância em educação aí. Tchau. Tchau para todo mundo. Milena, mostra Tchau, a cara professora. aí. Mostra a cara. Tchau. Beijo. Tchau. Um bom almoço, professor. Tchau.